Olá, turma! Sejam bem-vindos ao nosso curso técnico profissional, Programação de Jogos Digitais. Aqui, professor Sidney que vos fala. Nossa unidade curricular é Programação de Jogos Digitais 1, correto? Então, estamos aí na nossa linguagem escolhida aí de programação, Python, né? Tá bom? Mais uma vez aí lembrando, parabéns para vocês aí que conseguiram desenvolver aí os seus jogos, né? Bom dia, Júlia. A amostra de vocês aí para mim foi sensacional, tá? Mais uma vez. A gente tem que ficar elogiando, né? Nem que seja repetitivo, né? A gente é repetitivo para cobrar de vocês, para passar conteúdo, né? Para que não ser repetitivo em elogiar, né? Então, parabéns aí vocês. Eu até conversei com a professora Nicole, eu quero um extra para vocês aí, não como uma gratidão também e como esforços de vocês por merecimento mesmo, né? Então, eu quero o grupo de vocês. O grupo de vocês e o projeto de vocês, que vocês passem para mim. Eu vou até abrir uma aba lá no Class. E vocês me passem o projeto, o nome de vocês da equipe certinho, quem que fez cada coisa dentro do grupo. Eu vou estar dando nota para vocês. Estava avaliando vocês aí nesse dia. Vou dar nota para vocês através do projeto também. Vou fazer mais uma avaliação ali. Então é isso. A gente vai pegar então essa amostra de vocês, vai converter ela em uma avaliação, nota de uma avaliação. Então nós teríamos a primeira avaliação nossa, a segunda avaliação seria a amostra, e daí nós teríamos uma terceira avaliação só. São 3 avaliações, tá bom? Beleza, turma? Então nós estamos na nossa lista de... A última aula que nós fizemos faz um tempinho já. Vocês lembram do que a gente falou, turma? A professora vai entrar? Maravilha, maravilha. Hein, turma? A última aula nossa, quem lembra aí para me informar o último conteúdo que a gente teve? A aula anterior passada, nós não fizemos a aula, né? Porque motivos pessoais aí, né? Falecimento na família e tal. O professor passou uma atividade para vocês aí, vocês estavam desenvolvendo também a amostra. A gente não teve a aula. E daí a semana retrasada, aí quem lembra aí o material, o conteúdo que a gente estava ministrando, que a gente ministrou? Quem pode me ajudar aí? Só para a gente confirmar. Agora a gente vai falar sobre listas e Python, tá ok? Eu gostaria de saber se a gente já tinha falado alguma coisa sobre lista. Aê! Aí tá bonito. Aí, que nem meu amigo fala, aí o Paraná avança. Aí eu vi vantagem. Professora de tecnologia, né? Tem que dar um jeito. Então, turma, quem lembra aí o último conteúdo que a gente teve? E se o professor por acaso falou de lista com vocês? Hein? Eu nem lembro disso. Ô Júlia, exatamente isso. Eu quero saber se eu falei de lista com vocês, né? A gente está falando de algumas coisas de Python, uma sequência de Python ali, né? Falamos lá sobre variáveis, depois a gente veio sobre lógicas naturais, lógicas de programação. Depois a gente veio falando sobre conceitos ali de quais que são os comandos, né? Os comandos não, as condicionais. Depois a gente vem falando sobre o while, o for, laços de repetição. E agora a gente chegou na lista, certo? Só para a gente reforçar isso, eu não lembro de ter falado sobre lista com vocês e queria saber essa posição mesmo. Tá? Então vamos falar de lista hoje. Então, estamos aí, sejam bem-vindos à nossa aula. Nós vimos na aula anterior, provavelmente a gente viu na aula anterior, comando break e continue, certo? Quem lembra aí? Hein, Júlia? Você lembra que a gente falou sobre break continue? Isso eu lembro. Então nós estamos no caminho, Júlia. Obrigado. Nós estamos no caminho, então o professor conseguiu engrenar aqui agora aonde ponto que nós estamos. O comando break continue a gente falou na aula passada, a gente fez os controles dos laços, né? Porque eles fazem o controle dos laços. Break, ele faz a parada do nosso laço ali em determinado lugar. De repente, né? Aquela parada brusca mesmo. E o continue, ele pula ali um índice e tal, uma sequência, um comando ali,
uma condição e ele continua o laço, tá? O laço de repetição. Beleza? Então a gente fez o controle desses laços usando esses comandos, break e continue, correto? Colocamos a mão no código, fizemos alguns testes ali com os códigos, né, uns exercícios ali, e testamos essas questões aí do break e do continue. A aula de hoje, nós temos aqui uma introdução aí, vamos tentar montar aí essa ideia da lista aqui, tá? Daí a gente vai entrar na lista aí agora. Introdução à lista de Python. Então, temos uma missão aqui, né? Nessa missão aqui você vai descobrir o poder que nós temos em usar a lista em Python, né? Quem tem ideia aí de o que é uma lista? Me responda lá. O que é uma lista? Normal, fora da programação, fora da linguagem de Python, o que seria uma lista? Vamos lá, turma? Responda o professor aí. O que é uma lista? Quando nós falamos de uma lista, o que a gente pensa? Lista de mercado, lista de produtos, lista de desejos, lista de compras, lista do Mercado Livre, Shopee. Essa é a ideia de lista que a gente tem, né? Dentro de Python, a gente tem a ideia da lista. Por exemplo, a gente pode usar isso dentro de um jogo, né? Imagina então você que está num jogo de RPG e você precisa, como todo bom herói ali, precisa saber o que tem no teu inventário, quais que são os equipamentos, quais que são os itens que vocês têm dentro do teu inventário. Então nós temos lá no nosso inventário espada, poção, escudo, chave. Então nós temos uma lista, né, de materiais, de itens dentro do nosso jogo, da nossa mochila ali, né? E quando você carrega aquilo que você pode salvar dentro do jogo, né? Carregamos ali nossa mochila, nosso item, nosso baú e guardamos esses itens aí. Esses itens armazenados dentro do sistema, né? Nós podemos chamar de lista. Ou podemos também usar também um banco de dados, mas no caso aqui eu quero trazer a ideia para a gente usar o conceito de lista, tá bom? Então vamos lá nesse conceito de lista agora para a gente tentar entender um pouquinho sobre o que é lista dentro de Python. Missão para nós aqui. Se você fosse um herói de RPG, quais 3 itens não poderia faltar no seu inventário? Quais os itens que não poderia faltar no teu inventário? Vamos lá? Me ajuda aí nessa aula aí. Como um bom herói de RPG, quais itens não poderia faltar no seu inventário, turma? Espada, né? O que mais? A Júlia, espada da Júlia. Escudo do Luiz Carlos. O que mais? Poção do Luan. Isso aí, turma. Arma do Bernardo. Que arma que é essa, Bernardo? Um 38, um 22, ou um fuzil, uma R15. Arma do Bernardo, isso aí, turma. Isso aí seria, né, os itens aí dentro da nossa lista. Cada um teria 3 poderes, aí vamos ver que você fosse o herói do RPG no teu jogo, você teria 3 itens dentro da tua mochila, do teu inventário, no caso aqui, tá bom? Então, criando a lista em Python, nossa próxima missão aqui, né? Então, perfeito, agora a gente acabou de fazer aqui essa ideia que vocês me falaram aí dos itens de você, a gente acabou de criar uma lista aqui fictícia, tá? Igualzinho nós fôssemos criar uma lista aí em Python, tá? Já vou explicar para vocês como que funciona a ideia da lista dentro do Python aqui. Como que isso ficaria no código, então, né? Então nós temos aqui agora a nossa lista imaginária, temos aqui que somos os personagens de um jogo e teremos 3 itens dentro da nossa lista. E como que ficaria isso no código? Alguém tem ideia aí de como que ficaria isso no código?
Ó, olha aqui então. Abre lá o VS Code de vocês agora, né? Ou o OnCompile, o OnCompile ali, né? Que vocês estão usando. OnCompile, né? Mas eu prefiro que vocês abram o VS Code aí. Olha como que ficaria o código então no Python usando a lista de vocês, parecido com a lista de vocês aí. Nós teríamos aqui então uma variável, criaria uma variável aqui, essa variável eu chamaria de inventário. Como que eu faço para guardar esses itens numa lista minha? É o colchetes aqui, ó. Abre e fecha o colchetes, tá? Beleza, turma? Então você faria isso aí dentro do teu código. Depois disso, nós temos aqui numa lista que pode guardar vários arquivos. Podemos guardar vários tipos de dados. Podemos guardar números, podemos guardar textos, certo? E outros dados aqui. O nosso caso aqui nós estamos guardando texto. Então quando nós guardamos texto, nós colocamos entre aspas aqui, né? É tipo string. Então nós guardamos uma string aqui, nós colocamos entre aspas, aspas duplo. Tá bom? Lembrando que Python a gente pode usar aspas simples e aspas duplos, tá ok? Então tanto faz aqui o uso do aspas dentro do Python. Por que a gente usa aspas duplo então, professor? Porque é um padrão que vem de outras linguagens. Então se você acostuma usar aspas duplos em Python, quando você migrar para outra linguagem de programação, tá mais tranquilo para você ter esse costume, né? Ter esse hábito aqui de aspas duplos. Beleza? Estão me ouvindo? Opa! Beleza. Café na praça não para, né? Professor, tá barulhento esse povo aí hoje. Por enquanto tá café na praça, daqui a pouco vai dar café com Deus, né? Conversar com professores não conversa, mas entre eles é uma maravilha. Nossa senhora! Não sei como que tem tanto assunto, se vê todo dia, vive as mesmas situações, tem tanto assunto. Eu acho que repete aí, né? Só pode. No chocolate, professor? Não, vai chegar. O chocolate vai chegar. Vamos ver quando aí. A gente tá o ano inteiro tentando fazer com que vocês comecem a usar o microfone de vocês pra você usar o microfone pra pedir chocolate. Agora pergunta pra ele como que monta uma lista em Python aí. Vê se ele responde pra nós. Dessa forma, mas eu vou desligar o microfone porque os estilistas não param de conversar. Tá bom então. Tá bom, professor. Beleza. Hein, turma? Beleza. É melhor assim porque a gente consegue dar sequência na aula. Tem gente ali que tá com o fone, tá escutando o professor, mais tranquilo, né? Não gosta do barulho, o barulho atrapalha. Tem gente que não tá tão preocupado, tá conversando. Então vamos respeitar essa organização aí, né? Que nem a gente brinca aqui, né? Essa bagunça tá organizada, né? Essa bagunça tem gerência. Então a gente tá se organizando aqui para todo mundo aprender, conseguir aprender, entender a aula aqui. Se acontecer alguém que quiser falar, faz que nem o Luiz aí, o Luiz Vitor. Liga o microfone ali, ergue a mãozinha ali. Eu vejo aqui que tá levantado a mão. Liga o microfone e fala, tá? Quando eu falar assim, pode falar. Liga o microfone e fala um pouquinho ali, tá? Eu sei que vocês não gostam muito de falar, a não ser a pedir chocolate, né, Luiz Vitor? Mas tá valendo. Então, como que a gente prepara aí a questão da nossa lista, né? Já acabei de falar para vocês aqui. O que a gente tem aqui? Vamos voltar aqui. O que a gente precisa para criar uma lista em Python, turma? Vou perguntar para vocês. A gente coloca entre aspas, coloca entre colchetes, coloca entre parênteses, coloca entre... sei lá o que. Como que a gente faz? Tá aqui, né? A gente tem nossa sintaxe aqui, então a gente tem a sintaxe aqui para vocês. Como que ficaria a nossa lista aqui no Python, né? Tá? Beleza? Eu ia escrever aqui, não vou escrever. Tô com preguiça de escrever. Então nós temos aqui, abre o colchetes, fecha o colchetes, tá? Aqui nós temos a preparação da nossa lista, tá? Professor, posso fazer uma lista vazia? Pode. Como assim lista vazia?
Porque depois aqui a gente vai colocar um input e vai pedir aqui para o nosso usuário digitar aqui o que ele quer, né? Tá? Esse item vai ser armazenado dentro da lista, certo? Tem como fazer isso? Tem que usar outros comandos, tem que usar outros comandos também, né? Vamos aprender a usar várias funções ali dentro do Python para fazer esse tipo de organização da lista, né? Append aqui, ponto .append é uma delas. O append ele faz a colocação do item na lista, né? Um atrás do outro, né? No último ponto ali ele acrescenta mais item na lista, tá? Vamos aprender isso daqui a pouco. Então a gente pega aqui e temos aqui a nossa criação aqui, a nossa sintaxe de como é a nossa lista. Beleza, turma? Depois disso aqui, esse código aqui nós temos uma lista espada, poção, chave, escudo. E nós temos aqui um print, né? Lembra do nosso querido e maravilhoso print, né? Nossa função aqui que imprime na tela, né? Beleza? Então o print vai imprimir o inventário. O que é o inventário? É a nossa variável aqui, inventário, que nós colocamos, escolhemos esse nome bonito aqui, sugestivo ao tema aqui, que é criando a lista de jogos aqui. Então nós criamos um inventário, uma variável chamada inventário, poderia ser qualquer nome aí que vocês quisessem. Nós criamos o nome de inventário, que é sugestível, né? Isso aqui boas práticas na programação. O que é isso? Você fazer uma variável, criar uma variável, nós tivemos uma aula sobre isso, criar uma variável que seja sugestível e que tenha a ver ali com o que você está programando, tá? Eu não vou colocar aqui nome lixo. Para que eu vou colocar nome lixo, né? Se eu estou falando de jogo, se eu estou falando de inventário, né? Não tem porquê, né? Colocar árvore, né? Poderia colocar o que eu quisesse aqui, né? Mas é sugestível e fica organizado o teu código quando você tem aqui esse padrão de colocar coisas que têm sentido aqui na questão de variáveis. Isso aqui é uma variável, sim, só que quando a gente coloca os colchetes aqui, a gente transforma em lista, tá? Então isso aqui vira uma lista. Então nós temos uma lista, um inventário não deixa de ser, né, uma variável, mas agora ele tem o poder de lista, porque ele tem os colchetes guardando ali vários itens dentro desse esquema todo aqui, tá? Dessa sintaxe, desse código nosso aqui. Alguma dúvida aí, turma? Estão conseguindo entender o raciocínio aí da lista? Gente, eu tenho que ir devagar na explicação por causa disso. Tem gente que está no nível um pouquinho mais, entende melhor, tem gente que tem um pouquinho mais de dificuldade. Então a gente tem que ir assim mesmo, né? Devagarzinho, né? Gatinhando mesmo, que nem explicar, que nem ensinar o beabá, né? Que nem ensinar a falar. Júlia, é isso mesmo. A gente tem que ter essa paciência, né? Tanto vocês, tanto o professor, de que todos aqui temos que entender o que está acontecendo. Beleza, Luan? Essa que é a ideia, Luan. Vocês entenderem. Ó, que nem vocês fizeram aí a amostra de vocês. O professor sabe que tem esforços de vocês. E a gente sabe que tem esforços de hoje, nós estamos na tecnologia, no momento do futuro. E nós temos nas nossas mãos aqui a nossa IA, né? Até polêmica esse negócio de IA aí, né? Aí na escola teve polêmica sobre isso. Nós sempre trazemos essa polêmica na sala de aula. O uso da IA, importantíssimo o uso da IA. Eu sou a favor do uso da IA. Quem não fizer o uso da IA vai ficar fora do mercado. Porém, sempre tem um porém, sempre tem as letras pequenininhas no nosso contrato. Quem usa a IA e não entende o código, ou não tenta fazer o máximo que ele tenha que fazer sobre a produção de código, ele copia e cola, né? Agora, se ele sabe o código, ele é programador, né? Ele é desenvolvedor, tá? Essa que é a diferença. Então, assim, se eu pegar um código, colocar lá, pedir para a IA fazer tudo para mim, ela vai fazer. E é isso que eu quero? É isso que eu quero. Por quê? Qual que é a minha ideia? Melhorar a minha produtividade, né? Automação. Hoje nós estamos falando muito sobre automação no mercado. O que é automação? Deixar tudo automático, deixar tudo automatizado, tudo muito rápido, tudo muito prático, né? Eu chamo a IA de minha assistente particular, né?
não teria dinheiro para pagar alguém para ser minha secretária, eu tenho dinheiro para pagar uma IA, que é muito mais barato e não vai me incomodar, né, com questões trabalhistas, né? E ela me ajuda, né? Ela é minha assistente ali particular que me ajuda nas minhas atividades. Mas eu tenho que ter esse conhecimento e entender o que está acontecendo, até para pedir para ela, tá certo? Então, assim, o que eu faço? Eu aumento o meu poder de produção. Para mim fazer um código hoje de um aplicativo ou de um jogo de vocês aí, talvez nós levaríamos algum tempo, né? O Bernardo sabe disso, não sei quanto tempo eles levaram para fazer o código. Na outra turma, o Iago fez até rápido, fez em 3 dias, mas 3 dias ali, ó, suando, para fazer um comecinho ali, uma demo de um jogo. Porém, né, esse tempo aí, ele fez na unha, fez ali codificando, entendendo o mesmo código. Se você precisasse fazer esse código aí, automatizar esse código aí, você conseguiria fazer ele na IA em alguns cliques ali, fazer alguns prompts ali de comando. O segredo da IA é saber fazer o prompt. Nesse prompt aí a IA não levaria 1 minuto, no máximo 5 minutos. Nem isso, é muito rápido. Né? Você teria um processo, teria um produto ali em 5 minutos. Tá? Para mim fazer esse produto, dando exemplo lá do Iago, ele levou 3 dias para fazer uma demo, né? Uma demo curta, não terminou, precisa fazer um monte de adaptação, desenvolver mais coisas ainda, mas tinha um produto ali, um mínimo produto viável, né? Tinha um produto pequeno. Ele levou, vamos dizer que ele levou 3 dias, e fora os dias anteriores ainda, que é na preparação do projeto, levantamento de requisito, pesquisas, parte de design, tudo isso. Então, é muito trabalhoso. A IA faz em poucos minutos. O problema não é esse, né? O problema não é esse, ela fazer para você. O problema é depois eu perguntar para você, ou o mercado perguntar para você, e o que está acontecendo no teu código? Ah, não tenho a mínima ideia. Ah, mas... Não sei. Então a base, turma, é isso que a Júlia falou. O começo é assim mesmo. Só que a base tem que estar bem estruturada. Os conceitos básicos ali da programação, de qualquer linguagem, né? Da lógica da programação, tem que estar bem fundamentada na mente de vocês. Aí vocês conseguem passear em qualquer linguagem, aí vocês conseguem usar a IA para ajudar vocês tranquilamente, e essa que é a minha ideia sobre IA, tá? Eu uso ela para automatizar, para me ganhar tempo. Por exemplo, eu gastaria 4 horas para fazer uma aplicação hoje para vocês, qualquer aplicação. Um problema que vocês lancem para mim aí, professor, eu preciso automatizar uma lista para mim, me organizar no meu dia a dia. Você consegue fazer para mim? Consigo, faço aqui rapidinho, né? Esse rapidinho aí, até eu pensar, até organizar o código, até eu ver que banco de dados que eu vou usar, tudo isso levaria aí, qual linguagem que eu vou usar, tudo isso aí levaria em torno de umas 4 horas. Eu codificando, usando os meus conhecimentos. Eu pedindo isso para a IA, talvez eu levaria pelo menos 1 minuto. Essa é a diferença, né? Eu ganhei 4 horas do meu dia. 4 horas significa dinheiro, né? Então eu consegui ganhar dinheiro aí usando a inteligência artificial para trabalhar para mim, tá? Porém, não minimiza o que eu tenho que ter conhecimento. Eu tenho que saber o que eu estou pedindo, eu tenho que saber o que está acontecendo. Se eu precisar fazer alteração, eu tenho que saber aonde fazer a alteração depois, né? Eu tenho que entender o que está acontecendo no meu código ali. Senão eu não sou programador, eu sou só um copia e cola, tá? Essa é a diferença do mercado, tá bom? Então é isso que eu quero incentivar vocês. Usem, mas usem com sabedoria. Igual a ideia quando eu falo para vocês. Me respondam lá. Façam pesquisa. Não tem problema você pesquisar, perguntar para a IA, perguntar para o colega, perguntar... Qual que é a diferença de você perguntar para a IA e perguntar para o colega, né? Tem colegas aí inteligentes na sala, né? Desde que você pegue ali o que ele falou, entenda e transmita para mim o teu entendimento. Essa que é a ideia, tá? Desculpa estar falando sobre isso aí, é paralelo à aula, mas tem a ver com a aula, né? Com a nossa aula, porque é importante isso, tá, turma? Você tentar entender esse processo aí. A IA vai vir, já chegou... Ela vai estar no mercado, você vai ter que saber usar ela, mas usar com sabedoria, tá? Usar para melhoria do seu processo, da tua produção, para você ganhar dinheiro, tá? Você levaria para fazer uma atividade hoje 6 horas, você coloca ela para trabalhar para você aí pelo menos em meia hora fazer esse processo mais rápido. É mais dinheiro no bolso, é mais tempo de qualidade de vida para você fazer outras coisas, até para você fazer os lazeres, a academia, né? É isso aí, é isso que a gente quer.
qualidade de vida, usando aí a IA para trabalhar para nós, beleza? Tranquilo? Vamos lá dar sequência então. Então nós temos uma sintaxe simples aqui, tá? Qual que é a ideia de lista aqui em Python, beleza? Depois disso a gente vai fazer algumas atividades aí também. Cada item de um elemento aqui dentro de uma lista. É isso a ideia aqui. Tá? Então, agora me digo, se eu quiser ver só o primeiro item da lista, o que eu preciso fazer? Tá? Aqui agora mudou um pouco. Então nós temos o código aqui, tá? Nosso código, nossa sintaxe aqui. Nós temos aqui o inventário, que é a nossa lista, né? Então nós temos aqui um índice, tá? Aqui o índice 0, 1, 2, 3, beleza? Por que isso? Espada está na posição 0, poção está na posição 1, chave está na posição 2, escudo está na posição 3. Ah, professor, mas por que nós temos 4 itens e você está falando que a posição dele é 3? Porque a memória do computador vai guardar aqui a variável desse jeito, tá? Então nós temos a posição 0 aqui, começando aí. Na hora do nosso código, temos que tomar cuidado com isso? Temos. Porque nós temos que saber que o nosso índice começa no 0. Então nós temos que fazer algumas manobras aí para que quando a gente for apresentar o item espada, ele apareça na posição 1. Tá bom? Vamos lá? Agora me digam, se eu quiser ver só o primeiro item da lista aqui, o que eu preciso fazer? Qual o código que eu preciso fazer aqui, turma? Quem consegue dar um chute aí? Ou, chute não, né? Com maestria aí, com certeza, me dizer, professor, faça isso no código aqui que você vai ter a impressão aqui. Eu preciso imprimir um item da lista, né? Como que eu faço isso? Eu quero imprimir lá espada, por exemplo. Como que eu faço para imprimir só espada? Eu quero imprimir poção. Como que eu faço para imprimir só poção? Né? Aqui quando eu peço para imprimir aqui, ó, inventário, ele vai imprimir inteiro, tá? Todos os itens da lista. Mas eu quero só um item. Como que eu faço isso, turma? Alguém consegue me ajudar aí? Vai lá, 2 minutinhos para vocês me responder aí. Pode pesquisar, pode perguntar para o colega. Beleza, Júlia, vamos esperar. Uns minutinhos aí para nós aí, turma. Pode pesquisar, turma. Pode entrar aí no Google, pode entrar aí no de vocês não tem o chat, né, GBT mesmo, é o Gemini, né? Prof, o chat GBT, o chat da Google, né? Ele é gratuito aí para o uso dos alunos, né? A parceria aí com a Google, ela tem as funções diferenciadas aí para o uso com @escola, certo? Só para lembrar vocês aí, professores e alunos com @escola conseguem usar aí a inteligência artificial do Google de forma facilitada e gratuita para vocês, tá? Assim também nós temos aí, eu não sei para os alunos, mas para os professores, professora Nicole, o Canvas também, tá? Informação aí, informação pública. Canvas também tem um compromisso aí com os professores de liberar aí a conta premium para os professores, tá? @escola aí, faz o cadastro com @escola e você tem acesso ao Canvas Premium, beleza? Só para avisar aí conhecimento de vocês. Vamos lá, Júlia. Vamos lá ver a resposta da Júlia. Quem concorda com a Júlia aí? Então no print nosso aqui, o segredo está no print, né, Júlia?
Vamos fazer nosso print aqui. Pedro concorda, ó, Pedro Henrique concorda. Então, vamos imprimir. Aqui, quando eu estou imprimindo aqui, ó, estou imprimindo o inventário inteiro, tá certo? Ele está pegando aqui e ali, você vai escrever espada, poção, chave e escudo. Beleza? Quando a gente faz o que a Júlia mostrou ali, ela deu um print, ela colocou inventário, né? Chamou inventário. Chamou inventário, fechou ele aqui, né? Fechou não, desculpa. Tem que colocar o colchetes, né? É isso que ela tá falando aqui. Tá? Tô seguindo a orientação dela aqui, depois a gente vai verificar a veracidade disso aqui. Então a gente abre o colchetes, que a gente está dando referência aqui, que é a lista, né? E fecha. Isso. Isso aí, desculpa a letra do professor aí. É isso aí, né? Inventário aqui. O que, que a Júlia fez aqui? Ela pegou, chamou a lista aqui no print. Vai imprimir isso aqui para mim, por favor. Computador, imprima isso aqui para mim, por favor. E isso aqui é uma lista, tá? E eu quero que imprima aqui dentro dessa lista a posição. A posição você que vai decidir, Júlia, certo? É exatamente isso que você fez aí. Você colocou 0 ali, então a posição é 0. Se colocasse 1, a posição 1 e aí por diante, tá? Vamos colocar o que você colocou ali, 0, tá? Então, conforme a Júlia respondeu aí, Pedro, deixa eu ver quem que eu vou perguntar aqui, pro Pedro e pro Luiz. Qualquer um dos Luiz aí. O que que vai imprimir na tela aqui esse print aqui da Júlia? Vai imprimir poção, chave, escudo, espada? O que que vai imprimir? E a pergunta está aberta para todos, tá, turma? Eu coloquei o nome do Pedro aqui e do Luiz para incentivar um pouco ali eles a responderem. Mas quem quiser responder aí pode responder. A Júlia mesmo já respondeu, ó. Então, conforme ela colocou aqui a posição 0, então aqui a nossa posição 0 é a espada, tá certo? Ela tá certíssima. Vai imprimir na nossa tela aqui espada. Beleza? Essa é a resposta aí. Obrigado, Júlia. Parabéns. Essa é a resposta aí nossa, tá? Então, se eu quiser adicionar mais um item, tipo mapa, vocês sabem me dizer qual que é o comando, então? Agora mudou um pouquinho aqui, Júlia. Mais um momento para vocês pensarem aí. Deixa eu colocar aqui mais 2 minutos no meu cronômetro aqui. Então, agora a gente tem lá o inventário, né? Nós temos lá o inventário. Nós temos lá nossos itens lá, né? Nossos itens lá é mapa. O que nós temos lá? Deixa eu voltar lá no slide anterior. Nós temos aqui mapa, poção, chave, escudo, né? Tá? Deixa eu apagar aqui. Deixa eu apagar tudo aqui que a gente fez. Então a gente tem esse cenário aqui. Temos esse cenário aqui, tá? Só que eu quero acrescentar aqui mais um item aqui, ó, no final. Né? Deixa eu apagar aqui, melhorar aqui a ideia. Então nós temos aqui. Vão pensando aí já, hein, turma? Vão pesquisando aí. Ou quem sabe já me diz aí. Quem sabe faz ao vivo, né? Então, aspas, eu quero colocar mapa aqui, tá? E fechar meu colchete. Tá? Qual que é o código que eu vou usar para acrescentar aqui um item a mais no meu inventário, ali na minha lista? Tá? Eu preciso fazer um código aqui, né? Que me faça acrescentar aqui, né? Mapa na minha lista. Beleza? Voltando lá na nossa pergunta. O que ficaria aqui o nosso código aqui?
Isso aí, Bernardo. Obrigado. Vamos lá. O Bernardo está respondendo aqui. Bernardo respondeu assim, ó. Inventário como lista, inventário, né? Uma variável. Beleza, vai ter os itens lá. Adicionar. Vamos ver aqui a resposta do Bernardo. Vamos ver, Bernardo. Vamos analisar aqui. Exatamente. Ele colocou aqui várias opções aqui na resposta dele. Quem quiser acompanhar ali pode acompanhar. Nós temos ali o inventário como lista, né? Ele colocou ali. Quem quiser acompanhar ali. Você consegue colocar na tela ali, Ricardo? Isso. Então nós temos ali, ó, o inventário dele ali como lista, tá? Então nós temos inventário, nós temos ali espada, poção e escudo, beleza? Como adicionar o item? Olha lá, presta atenção, turma. Ele colocou ali inventário, nós estamos dando referência à nossa lista, ponto, append, tá? E o que o append faz? Append é uma função ali que vai pegar o item flecha, ali ele deu o exemplo de flecha, né? Eu falei sobre mapa, mas é só substituir flecha por mapa. Ele vai pegar a flecha e vai adicionar no final da lista. Então a lista que está ali em cima, ali, ó, inventário, ela vai pegar a flecha e vai adicionar depois do escudo, né? Na posição lá 4, certo? Espada está na 0, poção está na 1, escudo está na 3, posição 4, entrar flecha. No nosso caso aqui, nossa pergunta, entra mapa, né? Vai imprimir inventário, vai aparecer toda a sequência ali já de um inventário novo, tá? De uma lista nova. Parabéns, Bernardo, pela resposta. Ele acrescentou aqui para a gente apresentar, adicionar múltiplos itens. Então a gente faz extend, né? Estende ali a nossa lista, tá? Beleza? Podemos usar extend, podemos usar append e podemos usar outras inúmeras funções que tem dentro de Python. A gente vai ver na próxima sequência da nossa aula aí também. Beleza? Boa resposta aí, Bernardo. É isso aí. Sequência aqui então. Vamos dar sequência de novo. Então, parabéns aí, o Bernardo, pela resposta, né? Aqui a gente pegaria a nossa lista lá, como ele falou. Nós já temos uma lista inventário. Essa lista aqui, essa aqui já existe, tá? Existem 3 itens dentro dela. Nós iríamos acrescentar aqui o quarto item, né? Que é um mapa, tá? O exemplo que ele deu ali foi de flash. Tanto faz o que você quer acrescentar aí no final da tua lista vai ser acrescentado, tá? No final, pede de novo para imprimir o inventário, a lista inteira, né? Aqui quando a gente fala de inventário, a gente está falando que é a lista, né? Então vai imprimir a lista toda. Fechou? Essa parte fechou, né, meus queridos? Então, vamos lá. Agora o herói está em uma caverna e precisa usar os itens certos, tá? Vamos ver como que vai ficar um código. Se a gente estivesse dentro de um cenário aí que a gente precisasse fazer isso dentro do código, como que ficaria? Tá? Vamos ver como que ficaria aqui. Então nós temos aqui, de novo, nossa lista ali, né? Espada, poção e chave, né? Tá? Aqui nós temos aqui uma outra variável, tá? Guardando alguma informação, vamos ver, vamos analisar o código aqui, tá? Então tá guardando aqui, esperando uma resposta. Qual item o herói deve usar para abrir a porta? Então aqui nós estamos perguntando para o usuário. Que item ele deve usar para abrir a porta? Os nossos itens disponíveis é espada, poção e chave, tá? Pergunta para vocês. Qual item nós devemos usar para abrir a porta? Vai ser respondido aí via comando. Depois a gente tem ali uma condição, uma condicional, né? Se, usando o if, o item, né? A variável item. In, né? Quando a gente usa in, a gente está dizendo que a gente está entrando numa lista, né? Então eu estou entrando nessa lista, que é inventário. Então a nossa lista tem um nome. Essa lista aqui, o nome dela é inventário. E nós temos uma variável aqui
item. Então nós temos uma condicional aqui perguntando para a gente verificar dentro da variável item se ela dentro da nossa lista, tá? Se ela tiver o que está dentro da lista, ela vai responder a mensagem aqui, ó, a porta abriu, tá? Se não, ela vai dizer o item não está na lista, tá bom? Beleza? Aqui a gente responderia a chave, né? Abriria a porta, beleza? Mas aqui a gente tem também um probleminha aqui nesse código aqui. Quem consegue me dizer qual que é o probleminha que a gente tem nesse código aqui? O código está correto, vai funcionar. Se eu digitar um item que está na minha lista, ele vai escrever a mensagem. A porta abriu. Se eu digitar qualquer outro item que não esteja na minha lista, vai escrever a mensagem, né, que é o else, senão, o xizinho ali, o item não está na minha lista, tá? Mas qual que é o problema que a gente tem aqui fora isso, turma? O código está funcionando, mas eu teria um problema aqui e eu gostaria de saber se vocês me dizem qual é. Análise de vocês aí sobre esse código aí. Deixa eu apagar tudo os comentários aqui. Ó, deixar limpo aqui, né, pra gente tentar entender. Vamos lá. Perguntas. Pergunta. Meu código está funcionando. Eu quero aqui, ó. Eu quero que o herói está numa caverna e precisa precisa de um item certo para abrir a porta. Então a ideia é essa aqui, tá? Eu não coloquei aqui específico no código aqui para abrir só se escrevesse chave, tá? Esse que era o problema aqui que eu queria trazer para vocês. Porque aqui se eu digitar espada vai abrir a porta, se eu digitar poção vai abrir a porta, e se eu digitar chave vai abrir a porta, tá? Esse que é o nosso problema aqui dentro do código, só esse, tá? Mas aqui eu não queria colocar, porque eu queria fazer uma brincadeira com vocês, até acabei passando despercebido aqui, eu ia perguntar qual item aqui abre a porta, né? Tá? Mas parabéns aí, então, essa que é a ideia, tá? De trazer lista aí para dentro do Python, né? É muito usado a lista aí. Depois a gente tem sobre matriz também. Matriz é lista de listas, né? Então nós vamos falar sobre matriz também nas próximas aulas aí. E é isso aí, né? O Python verifica o item que está na lista e só assim a porta se abre. Essa que seria a ideia aí dentro do jogo, tá bom? Sem precisar usar ali o banco de dados, sem precisar usar outras informações aí, tá bom? Tem coisas que a gente vai ter que usar banco de dados, tem coisas que a gente não precisa usar banco de dados, né? Que a gente vai guardar na nossa memória ali por um período, tá? Quando precisa ser salvo, isso aí sim, precisa de um banco de dados, tá bom? Isso pode dar poder à lista, né? O Python verifica o item que já está dentro da lista, igual ao inventário de um jogo, tá? Então aqui é parecido com o inventário do jogo, literalmente. Beleza, turma? Então parabéns, aventureiro, você ajudou aqui o herói a abrir a porta. Agora prepare-se para dominar a lista de Python, tá? Nós vamos dar sequência aqui agora na nossa aula ainda sobre a lista de Python. Tem mais algumas coisinhas para falar. Tudo que o nosso programa precisa guardar dentro do inventário, ele faz isso dentro de uma lista, né? Agora vocês ajudaram ali essa missão aí, concluir a questão da lista, tá? Vamos continuar ainda dentro desse conteúdo aí de lista, tá? Essa aula bem dizer inteira vai quase dentro de lista. Não sei se vai dar tempo de começar o próximo, que seria a matriz. Se eu não me engano é matriz. Eu acho que é lista, matriz, e a gente tem aí strings na sequência. Eu acho que é essa sequência aí da nossa aula aí, das nossas aulas. Então nesta aula você vai ver ainda mais sobre lista, vai entender um pouco mais sobre a sintaxe de como organizar esse código dentro do Python, né? Usando a linguagem de programação Python, ali, usando o VS Code, as operações que são necessárias, as funções que existem dentro aí para a gente controlar isso, tá? Mão no código, vamos fazer aí exercícios e experimentar aí esses códigos aí usando a lista, tá? Do que se trata a lista, a gente já viu, já falou sobre isso, tá? Então a lista nada mais, nada menos é do que estrutura de dados unidimensionais, lineares, vários elementos acessíveis através de um mesmo identificador, tá? O índice nosso aqui.
Então nós temos aqui, como se fosse, imagine agora aí numa tabela, né? Imagina Excel, imagina uma tabela. Então nós temos isso aqui dentro da memória do computador, né? E esse é nosso índice. O índice sempre começa no zero, né? Então nós temos o índice começando no zero e nós temos aqui nossa lista indo até a 4, posição 4, tá? Lembrando que elas são unidimensionais e lineares, vários elementos acessíveis através do mesmo identificador, tá? Podemos guardar qualquer tipo de dados aqui dentro, sim, podemos guardar qualquer tipo de dados, tá? Textos, números e etc, tá? Em um único índice pode ser utilizado para navegar por suas posições. Então, nós temos um índice e podemos navegar por dentro dele, tá bom? Então aqui a gente pode guardar as variáveis, né? Podemos guardar a nossa lista, por exemplo, ali que nós falamos de escudo, né? Vamos guardar aqui A, B, C, D, né? E, tá? O A está na posição 0, né? No índice 0. O C está na posição 2, índice 2, né? E assim por diante, tá? Então essa é a questão da lista aí. A lista ela permite armazenar elementos distintos, né? Tipos distintos. Geralmente são do mesmo tipo, tá? Isso que eu falei para vocês. A gente pode guardar texto, pode guardar números. Normalmente a gente guarda o mesmo tipo de dado, tá? Pode acontecer de guardar dados diferentes? Pode, sem problema nenhum. Mas geralmente a gente usa para guardar o mesmo tipo de dados de uma lista, né? Caso contrário, a gente precise mudar a lista ali para outros dados, a gente cria outra lista, né? E a gente vai ver isso depois falar sobre matriz, depois também vai ter sobre essa questão aí, que é lista de listas, né? Beleza? Então a nossa sintaxe aí seria o nome da lista. Então nós temos lá, que nem o inventário que a gente fez, né? E dados, né? Abre colchetes, fecha colchetes, por exemplo, espada, né? Tá? Essa seria a nossa sintaxe aí para você chamar isso aí, esse código no teu Python, tá? No teu VS Code aí, no teu interpretador, na tua IDE aí que você está usando, nós estamos usando o VS Code. A nossa linguagem é Python. Então, para você fazer isso no Python, nome da lista, nome da lista que seria aqui criado, né? Uma variável seria criado para isso. Poderia ser qualquer um, né? Poderia ser aqui mala, né? Poderia ser mala, nossa variável, recebendo aqui os itens, né? Meias, né? Meias, tá? Pode ser nome da lista e os dados, tá? Sempre dados em colchetes, esse tá em amarelo aqui, que vai dizer que é a minha lista, que aqui é uma lista, e aqui o nome da lista, né? Ou a nossa variável, beleza? Ela é uma variável, mas quando a gente chama colchetes, a gente transforma a variável em uma lista. Entendido? Tudo certo? Então nós vamos chamar a nossa lista aqui de L, sugestível, né? Tá? Então nós temos aqui nossa lista L e nós temos abrindo ela aqui, guardando aqui dentro dessa variável aqui, nessa ordem aqui, tá? Então letra A no índice 0, letra B no índice 1, letra C no índice 2, letra D no índice 3, na posição 4 a letra E. Beleza? Aqui nós vamos dar um print L, como a Júlia tinha respondido lá no começo, né? Aquele print lá que ela deu o exemplo para nós. Aqui nós estamos dando um print L, né? Que é a nossa lista. Colchetes 1. O que vai imprimir aqui, turma? Me digam lá, me respondam aí no chat. O que esse comando aqui, esse código aqui, vai imprimir na tela para nós? Me respondam lá, por favor.
Júlia, parecida com a pergunta que eu fiz para você lá no começo de jogos, lá que a gente estava simulando a ideia de como que é um jogo, né? A lista dentro do jogo. Aqui a gente tem uma lista, uma variável lista, né? Na verdade, a variável que se tornou uma lista, guardando A, B, C, D e E. E quando eu vou imprimir ali, ó, tô dando um print nessa lista, na posição ali, em colchetes ali, quando eu faço essa posição 1 ali, o que, que eu imprimo na tela? Com base no que eu tenho guardado dentro da variável, da lista ali. Exatamente. Exatamente. Exatamente, Júlia. Parabéns pela resposta. É isso aí. A resposta da Júlia é isso aí. Por quê? Eu tô vindo num. Esse print aqui que ele tá vindo. Ele tá vindo lá na minha lista, né? Aqui é a minha lista. Esse print tá vindo lá na minha lista. Aí ele tá pedindo a lista inteira aqui. Só que quando eu coloco aqui esse colchete, eu tô dizendo aqui que eu quero a posição 1 só. Eu não quero a lista inteira. Se eu tirasse esse colchetes e o 1 aqui, ficaria só a lista. Iria imprimir a lista inteira. A, B, C, D e E. Beleza? Como eu tenho ali falando para ela que eu quero a posição 1, então a minha lista vai lá, verifica. Pula o 0, vai no 1, imprime a posição 1. Beleza, turma? Parabéns. Isso aí, Bernardo. Certíssimo também, Bernardo. Parabéns pelo complemento aí. É isso aí, meus queridos. Então, tá todo mundo aí sabendo. É isso aí. A sequência aqui. Tá. Nós temos uma sequência, uma lista de operações aqui, tá? Eu até gostaria que vocês depois aí dessem uma estudada aí nessa sequência aí. É preciso decorar isso tudo, professor? Não, não é preciso decorar tudo isso, né? Até porque quando você tem alguma dúvida, dá uma pesquisada ali, dá uma perguntada, não é feio perguntar isso. Mas algumas a gente usa que quase que direto, que é automático, a gente aprende, né? O append aqui foi um que a gente usou já bastante em vários códigos, até sem saber antes, né? Antes de a gente falar de lista, vocês já estavam usando o append. O extend aqui, né? O Bernardo trouxe para nós ali agora, no exemplo dele, né? Então o append ele é um elemento, né? Ele joga o elemento lá no final da lista, né? O extend ele faz a extensão, né? Insert faz o pós-elemento aqui, o remove, index, pop, né? Coach, sort, reverse, né? Clear, len e sum, né? Alguém de vocês conhece algumas operações dessas aqui, fora append e extend, que a gente já viu aí na sala de aula hoje? O insert, né? É bem usado. Quem conhece aí alguma dessas operações e consegue me comentar aí o que ela faz, o que cada uma faz? Algumas são bem lógicas, né? A gente tem o clear aqui, ó. O clear aqui ele vai limpar, né? De limpeza, né? O len aqui, ele faz a contagem, né? O sum, ele faz a soma, né? Tá? São os principais aí que a gente usa dentro de Python. Alguém mais conhece algum aí, quer falar, quer comentar? A gente vai falar um por um, tá? E depois a gente vai fazer uma atividade sobre isso. Não sei se vai dar tempo nessa aula aí, mas daí qualquer coisa na aula de quinta-feira a gente faz só a atividade, só. A atividade é um pouquinho longa, mas é rapidinha, bem facinho. Eu vou pedir para vocês fazer um exemplo de cada item desse aqui no Python para mim, tá? Vamos fazer um exemplo de lista usando o append, usar um exemplo de lista usando o extend, usar o insert, usar o remove, usar o index e aí por diante, tá? O Bernardo falou que conhece 3. Quais são os 3 que você conhece, Ber? Alguém mais aí? Júlia, conhece algum, Júlia, desses?
Deixa eu ver se eu tenho mais alguém aqui na sala aqui. Pedrão, responde aí. Luiz Vitor. Nenhum, Júlia? Não tem problema, a gente vai aprender hoje. Que nem eu falei pra você, professor, precisa decorar tudo isso? Não precisa decorar tudo isso. Você precisa saber que existe listas, essa lista de operações, que existem essas funções que ajudam a fazer algumas coisas dentro de Python, né? Algumas você vai acabar usando direto, então você vai acabar decorando por usar elas, né? O append adiciona um elemento no final da lista lá, disse o Bernardo, né? Sintaxe lista.append elemento. Parabéns, Bernardo. A Júlia falou que não faz ideia ali, né? Deixa eu ver aqui a sequência da resposta aqui. Beleza. O Bernardo falou que ele conhece o append, o extend e o insert. A Júlia falou que conhece por nome. O Bernardo deu exemplo ali, né? O append, usando o append. A sintaxe do append ali, lista, por exemplo, variável lista, né? Uma lista, ponto append, elemento. Ela faz incrementa ali, né? O item no final da lista. Deixa eu ver. O extend, o Bernardo falou que adiciona múltiplos elementos no final da lista. Parabéns também, ele já tinha dado esse exemplo antes. Concatenar, né? Listas interáveis. A sintaxe daqui que o Bernardo deixou a lista, extend elemento 1, elemento 2, insert, né? Insere um elemento em uma posição específica. O sintaxe do insert ali é lista.insert e a posição e o elemento. Beleza, vamos lá então. Parabéns aí pela resposta aí do Bernardo. Nós vamos aprender. Júlia, paciência aí com nós, né? Nós vamos aprender aí. Vamos ver aí o que faz cada operação dessa aí dentro de Python, beleza? Existem algumas mais, talvez? Provavelmente que sim. E cada vez que você precisar de alguma coisa, fazer alguma coisa dentro de Python, pode sim dar uma pesquisada. Não é feio, não tem problema fazer isso. Tá bom? Bora lá então. Append, então. O append ele adiciona um novo item no final da lista. Exemplos, né? O Bernardo já falou sobre isso. A gente vai só reforçar aqui. Então nós temos aqui, dentro da ideia lá do inventário ainda, nós temos nossa lista de inventário aqui, né? E temos dois itens, né? Tá? Aqui a gente usa inventário.append entre parênteses e colocamos um novo item aqui, ó, escudo. Então ele vai acrescentar escudo aqui no final da lista. O que vai imprimir para nós? Ó? Print inventário, a impressão final aqui do nosso código é isso aqui. Ó. Espada, posição 0, poção, posição 1. E foi criada a posição 2 nova aqui, que é o escudo. Tá bom? Seria essa a ideia aqui. Beleza? Entendido? Posso dar continuidade? Alguém ficou com alguma dúvida? Vou entender como que eu posso dar sequência. Extend. Bernardo também tinha falado do extend. Vamos só complementar aqui então o exemplo dele ali. Essa função aqui é um iterável. Então ela adiciona vários elementos de outra lista. Então a gente faz uma extensão de duas listas, tá? Beleza? Vamos fazer esse exemplo aqui agora. Então eu tenho aqui uma lista de mochila e tenho aqui uma lista de novos itens, tá? Então nós temos aqui lista 1, lista 2, tá? Eu quero colocar elementos da lista 2 na lista 1. Então na lista 1, minha mochila, eu tenho poção apenas. E na lista 2, novos itens, eu tenho mapa e tocha, tá? Então vamos acrescentar aqui, vamos estender as duas listas em uma só. É isso que vai fazer o nosso código aqui. Como que eu faço isso? A sintaxe é o seguinte. Mochila, que é a primeira lista que eu tenho, ponto, extend. Entre parênteses eu coloco a nova lista, que eu quero fazer aqui a extensão, a junção dela. Então aqui, tá aqui, né, essa variável, essa lista aqui dentro aqui dos parênteses, tá?
A nossa impressão é, agora tudo isso aqui, ó, deixa eu apagar aqui. Apagar tudo. Agora tudo isso aqui, ó, esse novos itens aqui, essa variável aqui, faz parte da mochila. Coloquei tudo dentro da mochila. Então eu tenho minha mochila aqui, né? Eu coloquei novos itens, né? Itens dentro da mochila, tá? Beleza? Coloquei novos itens dentro da mochila. Então, mochila agora tem poção, mapa e tocha. Entendido? Tranquilo? Ficou mais claro agora, sim? Me responda lá, por favor. Dá um joinha aí, ok? Beleza. E agora vamos para o insert, então, né? O Bernardo já tinha falado já. A Júlia também já tinha falado alguma coisa. A gente falou lá do append, do extend aqui agora, que faz extensão de duas listas, né? E nós vamos falar agora do insert. Como que é o insert? O insert após element, né? Insere um elemento em uma posição específica, né? Então, pós ali é de posição, então insere uma posição num elemento ali, numa posição específica, né? Isso que o Bernardo tinha falado. Então, nós temos aqui a nossa lista de inventário. Mesma ideia ainda, sempre usar a mesma ideia para fixar melhor na mente de vocês aí. Temos aqui posição 0 e posição 1, espada e poção. Vamos usar aqui a função, né? Inventário, ponto, insert. Aqui eu estou falando aqui, ó, 1, entre parênteses eu coloquei 1. 1 eu quero dizer que é a posição aqui, né? Então, lá na posição 1, eu quero colocar chave. Beleza? Ficou claro isso? Quando eu imprimir o meu inventário, quando der o print aqui, vai imprimir espada, chave e poção. Você viu que a poção estava na posição 1 aqui em cima? Agora ela está na posição 2. A chave foi para a posição 1. Foi a qual eu pedi para colocar, tá? Espada continua na posição 0. Tranquilo? Entendidos? Não entendeu? Meu amigo aqui no estúdio falou que não tinha entendido. Eu tenho que explicar de novo. Mas se vocês falarem que entenderam, eu não preciso explicar. Ele que se vire. Entenderam, turma? Beleza, Pedro? Vamos continuar aqui então. Então aqui o inventário espada, poção, inventário ponto insert aqui na posição 1, acrescenta a chave, certo? Então o nosso inventário fica chave, espada, chave, poção. Chave ficou na posição 1. Vamos passar agora para o remove. O que o remove faz? Remove pega o elemento, o primeiro elemento igual ao informado, né? Remove o primeiro elemento igual ao informado. Então quando você coloca essa função remove, ele vai eliminar, né, a primeira posição ali, né? A posição informada, desculpe. Vamos lá ver como que fica o código. Então nós temos aqui a nossa lista inventário novamente. Temos aqui espada na posição 0, poção na posição 1 e poção na posição 3, né? Certo? Usamos aqui nossa função remove, inventário.remove. Eu quero agora tirar aqui a poção, ó. Eu estou pedindo para tirar a poção, tá? Beleza? Então nós vamos tirar a poção aqui. Vamos remover a poção da posição que ela está. O que aconteceu aqui no inventário? Vamos imprimir o inventário. Vai aparecer espada, posição 0. E poção, posição 1. Ah, professor, mas você não tinha excluído poção? Como que apareceu poção de novo, posição 1? Eu excluí uma poção. Na minha lista tinha 2 poção, ó. Poção, poção. Poção na posição 1 e poção na posição 2. Eu tinha 2 vezes o elemento, né? Então ele remove o primeiro elemento igual ao informado. Então ele removeu exatamente aqui da posição 1. Só que quando ele removeu a posição 1, né?
o 2 automaticamente ficou na posição dele ali. Tranquilo? Entendido também? Responde que sim e eu pulo para o próximo. Dá um ok lá, professor, lá, por favor. Se tiver dúvida, pergunte, tá, turma? Remove, então, o primeiro elemento igual ao informado. Eu estou informando ali, entre aspas e parênteses, e depois aspas, né? O que eu quero tirar a posição. Entendido? Me dá um joinha aí que entenderam, me dá um ok aí que eu vou passar para o próximo. O próximo é o index. Se alguém tiver alguma pergunta, faça então, tá? Eu vou dar como entendido e vou passar para o próximo. O index, então, ele pega o elemento, retorna a posição do índice do elemento na lista. Ah, agora eu sei, quero saber qual posição está um item dentro da minha lista. Então eu vou usar o index, beleza? Vamos lá? Esse é mais tranquilo, né? Então eu tenho lá minha lista de novo, inventário. Tenho lá a posição 0, 1 e 2, espada, poção, escudo. Agora eu vou pedir para imprimir, né? A minha função eu vou usar na impressão. Então eu uso a função print, coloco entre parênteses aqui, coloco inventário.index. Abro parênteses e coloco o item que eu quero descobrir a posição dele do índice. Beleza? Poção é a posição que eu quero descobrir. O que ele vai imprimir para mim aqui? 1. Né? Por quê? Porque poção está na posição do índice 1. Beleza, turma? Tranquilos? Entendido, Júlia? Bernardo, tranquilo. Beleza, vamos lá. Então vamos para o próximo. Pop. Vamos ver o tempo aqui também, né? Eu tenho 5 minutos. Pop posição, né? O que ele vai fazer aqui? Ele remove e retorna o último item, ou o item da posição indicada. Tá? É um pouquinho diferente isso aqui, então. Vamos ver o que ele vai trazer aqui para nós. Então nós temos aqui a nossa lista. Tá? Então posição 0, 1 e 2. Espada, poção e chave. Nós vamos criar uma variável para isso, para ela guardar essa informação de item, tá? Então o item uma variável, ela vai ter aqui inventário.pop entre parênteses, tá? O que vai fazer aqui? Quando eu imprimir o item, né? Tá? Quando eu imprimir o item aqui, ele vai pegar aqui, ó, remove e retorna o último item. Então ele vai pegar o último item, que é chave, vai imprimir para mim, tá? Beleza? Por que eu estou fazendo isso aqui? Eu estou mostrando aqui o último item, tá? Mas porque ele vai imprimir para mim o último item. Só que ele vai remover depois no inventário, tá? Ó, lá no inventário, depois quando eu fazer o imprint do inventário, ele vai remover a chave, tá? Então eu tenho só posição 1 e 2. É um pouquinho mais complexo esse aqui, mas essa ideia aqui eu acho que ficou bem clara para vocês aí, né? Então eu criei só uma variável para guardar essa posição aí. Então ele vai remover o último item, vai imprimir para mim, tá? A hora que eu imprimo o inventário de novo, esse item já não existe mais. Beleza, turma? Entendido? Me responda aí, não deixa eu sozinho. 2 minutos mais. Vou passar aqui, coach. Coach, função elemento aqui, conta quantas vezes o elemento aparece dentro da lista. Aqui é mais simples, né? Mais simples ainda. O anterior é um pouquinho mais, o pop é um pouquinho mais difícil de entender, mas também é tranquilo. Mas aqui é muito mais fácil, né? Ele faz a contagem aqui de quantas vezes o elemento aparece. Coloquei de propósito aqui poção 2 vezes, então posição 0 tem poção, posição 1 tem poção, tá? Dentro da minha lista, eu vou imprimir a lista usando ponto .count. Então ele vai contar para mim quantas vezes tem a palavra poção, ó. Escrevi poção aqui entre aspas. Ele vai imprimir para mim 2 vezes. Eu tenho 2 vezes
a palavra poção dentro da minha lista, da minha mochila, né? A minha lista se chama mochila. Dentro da minha mochila eu tenho 2 vezes a palavra poção. Beleza? E não é a última, mas é a última da nossa aula. Depois a gente, quinta-feira, amanhã a gente continua, né? Daqui para frente, tá? Então, sorte. Ordena ali os elementos da lista, tá? Então a gente tem lá uma lista pontos, que são os pontos que eu armazenei na minha lista de jogos. Eu tenho lá 40 pontos, 10 pontos, 30 pontos, 20 pontos. Está desorganizado a minha lista. Então, quando eu uso essa função ponto sorte, ele faz a ordenação, né, dos meus pontos, tá? Então, eu vou imprimir aqui a minha lista de novo, pontos, ela vai ficar em ordem. Então, ela vai pegar essa ordem aqui, essa desordem aqui, e vai colocar em ordem, né? Então, vai ficar 10, 20, 30 e 40. Turma, alguma pergunta, alguma dúvida? A gente fica por aqui. Amanhã a gente continua falando sobre reverse e len e mais algumas outras funções aí dentro de Python. Beleza, turma? Então, por hoje é isso aqui, tá? Querem alguma pergunta, alguma dúvida? Beleza, nenhuma, né, Júlia? Beleza, então. Então, fico satisfeito aí com a aula de vocês. Obrigado pela cooperação, participação de vocês. E a gente se encontra amanhã, então, né? Amanhã a gente tem uma aula de programação de jogos digitais, né? Beleza? Tranquilo? Até a próxima.